Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mente Renovável. Eu sou Hamilton dos Five, mais conhecido pelo Motivador de Sonhos. Na verdade, essa história de mais conhecido é uma história que eu inventei, não sou muito conhecido por esse nome. Sou mesmo conhecido pelo Hamilton dos Five mesmo, não pelo Motivador de Sonhos. Só que eu gostaria que as pessoas me conhecessem pelo nome de Motivador de Sonhos, porque o meu sonho, na verdade, é motivar as pessoas a serem empreendedores, a acreditarem em seu potencial, porque há muitos jovens que não acreditam em si mesmo. Mas vamos ao foco do vídeo. Eu estava aí lendo minhas coisas que eu ando a ler, pequenos livros, e me deparei com uma informação muito importante que eu acho que essa informação é muito importante, tenho que compartilhar com os meus amigos do YouTube. Mas antes de eu mesmo compartilhar esse vídeo, ou antes de eu fazer o assunto do vídeo dia de hoje, eu te convido a fazer uma coisa muito importante, que é subscrever-se, caso você ainda não seja subscrito, e compartilhar esse vídeo depois de assistir, se você gostar do vídeo. Se não gostar, pode não compartilhar. E também deixar teu like, teu comentário. Agora vamos ao vídeo. Então, esse post que eu vi dizia assim: o facto de eu não concordar com o seu pensamento, isso não pode nos tornar inimigos. E foi exatamente isso que muitas das vezes acontece comigo, né? Não só comigo, com outras pessoas. Temos diversas coisas, algumas coisas que nós não concordamos, mas quando nós colocamos as nossas ideias, quando nós expomos a nossa ideia para aquele grupo de pessoas ou para aquela pessoa, no final do dia parece que nos insultamos, o que não deveria ser assim. A pessoa se sente ofendida só porque a outra pessoa colocou uma ideia diferente, né? Até na verdade eu posso dizer assim, o ser humano deve evoluir até o ponto de perceber que o facto de nós termos ideias diferentes não pode nos tornar inimigos. Não pode nos tornar inimigos, isso é verdade. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava numa das classes, eu não posso falar aqui a classe porque nunca se sabe quem está curtindo esses vídeos, né? Pode ser com que as pessoas estejam aqui, então só para não identificarmos a pessoa. Eu quando estava numa das classes, né, o docente havia nos dado um plano analítico ou um tema que ia ser debruçado durante a semana, né? Então deu o tema e, já que eu sou um jovem curioso, na altura era muito curioso, então eu entrei na biblioteca, levei aquele tema, fui estudando, entrei na internet, fui estudando e eu fazia minhas anotações. E eu preparei aquela aula, tipo, se o docente perguntar sobre o assunto, eu poderia responder, né? Então eu preparei aquela aula, tudo mais. E o docente, quando veio dar a aula, né? Ele começou a dar a aula, só que ele começou a contrariar as definições daquele assunto que ele estava a dar. Eu não posso aqui falar o assunto porque vão identificar o módulo, então, enfim, o mundo é muito, como posso dizer, o mundo é muito pequeno, né? Então, ele começou a explicar, só que enquanto ele explicava, eu lembrava daquilo que eu havia preparado. Então, sempre surgiu aquela ideia, tipo, posso falar para ele que o que ele está a dizer não é exatamente isso que eu encontrei. Na verdade, eu também não poderia dizer, docente, isso está errado. Não, talvez as minhas pesquisas estavam erradas, mas eu tinha anotado. Eu comecei a vasculhar o que ele estava a falar e o que eu registrei estava tudo diferente. E o que eu compreendi era também tudo diferente. Então, talvez o meu erro foi falar naquele momento. E essa é uma coisa muito importante que eu quero compartilhar convosco. Que, claro, o facto de eu ter uma ideia diferente da sua não é nenhum problema. Mas também com esse erro eu aprendi que em algum momento nós temos que analisar de que forma nós devemos expor a nossa ideia. Se lá tem um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas estão concordando com uma coisa e você é o único que não está a concordar, não quer dizer que você está errado. Atenção, porque o fato de si muita gente acreditar em alguma coisa, isso não significa que toda aquela gente está certa.
Não, não significa isso. Há certas pessoas, há certos grupos que estão errados, mas os teus ideais, apesar de você estar lá sozinho, você pode estar mais certo ainda, né? Então, não siga a massa só porque você quer se enquadrar na manada. Não, 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 não. Então, eu acabei acabei levantando a minha mão, só docente. É simples, né? Eu levantei aqui porque enquanto eu fazia minhas pesquisas, eu descobri isso, assim. Então, aquele meu comentário estava a contrariar a explicação do docente. E o docente pediu 1 minuto, abriu o livro e, de fato, ele notou que estava errado. Ele admitiu que estava errado. Só que ele tornou-se meu inimigo. Eu não me tornei inimigo dele. Ele tornou-se meu inimigo ao ponto até de querer me fazer chumbar aquela classe. Porque, segundo ele, eu envergonhei ele na turma, não podia ter dito aquilo na turma. Mas enfim, cada um tem a sua reação. E nós não somos muito, como eu posso dizer, não somos responsáveis pelas reações das pessoas, né? Não somos responsáveis pelas nossas ações, ao mínimo. Mas ficou a lição, né? É a lição. Eu também não podia prever como ele poderia reagir, mas ficou a lição. Nós temos que analisar até que ponto essa minha opinião, ou essa pessoa que eu quero dar sua opinião, vai capturar, né? Chega um certo momento que você acha que não, mas que nem vale a pena eu falar, apesar de eu estar com ideias diferentes da pessoa. Esse é um ponto. Outro ponto muito importante é esse que eu havia vos dito, que o facto de muita gente estar a concordar com alguma coisa, isso não significa que essa gente esteja certa. Se você acha que você está certo, essa é uma outra dica muito valiosa. Coloque a sua opinião. Coloque a sua opinião, mas tem que saber como colocar a opinião sem ofender as outras pessoas, não é? Sem ofender as outras pessoas, mas sempre coloque a sua opinião, né? Porque você pode até se achar isolado, porque esse é o grande problema de muitos jovens, né? Como o Hamilton, que muitas das vezes não concordam com aquelas coisas um pouco fúteis, coisas que não têm sentido, coisas que não fazem sentido. Então, isso cria, em algum momento, de acordo com a minha experiência de vida, cria um determinado isolamento, né? Cria um determinado isolamento, você ter pensamentos, se não chega um momento que você acha que não concorda com a maior parte das pessoas, isso cria um determinado isolamento, cria uma pequena rejeição social. Isso é normal, e para mim isso é normal, já estou habituado. Diga-se porque já estou habituado, há muita coisa que eu não concordo e eu coloco a minha opinião, né? Coloco a minha opinião, porque não estou para seguir a manada, eu estou para seguir os meus ideais. Não que os meus ideais também estejam certos, mas eu quero estar em paz comigo mesmo. Então, se a outra opinião da outra pessoa, sem ofensa a outra opinião daquela outra pessoa, me convencer, eu sim estou em altura de mudar a minha posição. E isso eu faço, mudo a minha posição. Mas enquanto eu estar convicto e a outra ideia das outras pessoas não me convencer, eu prefiro ser um lobo isolado do que ser alguém que simplesmente concorre aquelas coisas só para se sentir aceito numa sociedade, só para se sentir aceito num determinado grupo. Não, eu não faço isso. Então, esta aqui é uma primeira parte desse tipo de debate sobre essa rejeição social, sobre esses pensamentos únicos, que às vezes você começa a se perguntar: será que sou o único que me sinto assim neste mundo? Será que também tem alguém com os mesmos pensamentos que os meus? Às vezes nós nos perguntamos isso, mas eu quero te dizer uma coisa: sim, sempre vai existir essas pessoas, só que muitas dessas pessoas estão com boca fechada, e quando você abrir a sua boca, você vai encontrar essas pessoas. E se você gostou desse conteúdo, é aquilo que eu disse: subscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like, porque muitas das vezes eu costumo ver muitas visualizações em alguns dos meus vídeos, mas quando eu faço comparação de visualizações que eu já tive nesse canal com o número de subscritos que eu tenho, não bate.
E essa é uma das coisas que me desmotiva a fazer vídeos, né? Mas, enfim, se você já está subscrito no canal, subscreva-se. Aliás, se já está subscrito, não precisa se subscrever. Compartilhe esse vídeo, deixe teu like e até amanhã, onde farei outros vídeos relacionados. Aquele abraço.